Boa noite. Sexta-feira, encerrando a nossa semana da diversão extraordinária. A nossa live hoje é um pouquinho diferente, é uma live de perguntas e respostas a respeito do assunto que nós trabalhamos, que é essa diversão que se aprende, mas também apareceram algumas outras que dá para responder também se a gente tiver algum tempinho. Lembrando que você que não fez suas perguntas na caixinha de perguntas pode fazer a pergunta durante a live. Sejam todos muito bem-vindos. Oiê, tudo bem? Boa noite, boa noite. Bom, a Semana da Diversão Extraordinária foi um evento sonhado para esse período de férias, para que as crianças em casa consigam se divertir e estimular algumas habilidades que são muito importantes. Oi, Kenzo, tudo bem? E durante toda essa semana a gente teve muito aprendizado nas nossas lives e também a parte que eu explicava a importância daquela brincadeira, o que estava sendo estimulado durante o recortar, o colar, o pintar, o escrever. Então, o pessoal que fez a inscrição na Semana da Diversão Extraordinária recebeu um e-mail onde ele ia ter lá todas as listas de materiais para poder separar. Então, rolinho de papel higiênico, fita crepe, copinho descartável, uma lista. E aí, ao longo da semana, foram postados vídeos com as brincadeiras sendo realizadas. Nós tivemos um probleminha no comecinho da nossa semana, né? Ao longo da semana, que foi o tempo de postagem dos vídeos. A gente teve que migrar para a plataforma do YouTube. Então, se você está procurando aí dentro do meu Facebook o vídeo das brincadeiras, a gente tem apenas o dia 1 postado aqui no Face, mas o dia 2, o dia 3 das brincadeiras a gente não conseguiu publicar por aqui. Então, é só entrar lá no na Talig, né? Ensino Extraordinário, que você vai encontrar dentro do YouTube, no meu canal, todas as lives e todos os vídeos que a gente fez de brincadeiras, tá? E também nós temos uma página no Facebook. Essa página também chama, né, Nathalie Ensino Extraordinário, aonde também foram postados as lives e também as brincadeiras. Então foi um jeitinho que a gente conseguiu encontrar para poder cumprir o nosso programado, que era ter as lives e o vídeo das brincadeiras acontecendo, para que pessoas, né, adultas e crianças conseguissem ter uma noção daquilo que estava acontecendo ali, né, na explicação da live. Então a gente estava fazendo esse período de lives com conteúdo falando do desenvolvimento infantil, conteúdo falando sobre o aprendizado durante a brincadeira e falando também sobre as brincadeiras. Então, se você está assistindo esse vídeo, né, ainda a gente vai prorrogar um pouquinho o período da inscrição, então a gente vai seguir até domingo à noite, para que você que estiver assistindo o vídeo, por exemplo, amanhã, que é sábado, né, sentir vontade de fazer a inscrição e receber a lista dos materiais para conseguir ter todo o conteúdo e também o bônus que nós oferecemos para a galera do grupo do WhatsApp, você tem essa oportunidade até domingo à noite, tá? Então, nesse domingo a gente encerra todo o período da Semana Extraordinária e aí vocês, né, vão ter só apenas os vídeos para poder assistir, porque a gente deixou tudo salvo. Boa noite, galerinha que está entrando, sejam todos muito bem-vindos. E hoje, então, a nossa live, ela é uma live de perguntas e respostas, porque desde terça-feira eu deixei uma caixinha para que a galera conseguisse interagir um pouquinho melhor, porque eu sei que às vezes o horário da live não é um horário muito favorável, é horário de janta, sexta-feira ainda, né, o pessoal às vezes acaba saindo, né, ou recebendo gente em casa, então vai ficar salvo, né, então se você fez essa pergunta e você quer saber essa resposta, você vai poder assistir a live e entender um pouquinho mais. Então eu separei um pouquinho, deu ao todo aqui 13 perguntinhas e eu vou estar falando para vocês então cada uma delas, o meu ponto de vista, claro, é o meu ponto de vista, para vocês entenderem um pouquinho dessa junção
do conteúdo aprendido ao longo da semana e o que eu puder ajudar vocês também. Vamos lá. A primeira pergunta é assim: é possível estimular essas habilidades em outras disciplinas ou apenas das disciplinas de educação física e educação artística? Né? Hoje em dia a gente não fala nem mais educação artística, a gente fala artes, né? Mas isso não mudou muita coisa dentro da sala de aula. Todas as brincadeiras que foram propostas para a Semana da Diversão Extraordinária foram brincadeiras que envolviam, sim, estimular a coordenação motora fina, motora grossa, movimento de pinça, mas isso a gente não desenvolve só fazendo uma maquete durante a aula de educação artística, vamos falar assim. A gente pode desenvolver essas atividades em todas as disciplinas, na construção de um jogo de geografia, na execução de um cartaz na aula de história. Então, as habilidades elas devem ser estimuladas desde pequenininhos e continuar sendo estimuladas ao longo de todo o ano escolar, da vida escolar do aluno. Então, o que a gente foi falando, esses termos que nós utilizamos nas lives anteriores, né? Esses termos eles continuam sendo úteis ao longo do aprendizado da criança. Então, não é só na educação física e nem na aula de artes que a gente estimula a criança, não. São em todas as disciplinas, tá ok? Aproveito o gancho para poder falar que em breve vou estar lançando o meu curso, né, de ensino extraordinário, aonde nesse curso eu vou estar ajudando os professores de todas as disciplinas a transformarem transformarem as suas aulas, de uma forma diferente, né, para que atraia mais o aluno para pertinho dele, para esse aprendizado mais eficaz. Certo? Então vamos para a nossa segunda pergunta. Galerinha que tá chegando aí, oi, 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 oi. Boa noite, boa noite, boa noite. Se vocês têm dúvidas, alguma pergunta para fazer aqui no chat, pode fazer, tá? O tema é aprendizado, desenvolvimento. Então, se quiser perguntar, pode colocar aí que eu respondo, tá? Se eu puder. Bom, a perguntinha número 2 é a seguinte: como é que eu faço para saber se o professor é lúdico? Ou seja, faz uso de brincadeiras para estimular meu filho. Esse daí que estava assistindo a minha live, né? Porque eu falei a respeito da ludicidade da brincadeira, que estão juntinhos, né? Então, vamos lá. Como eu faço para saber se meu professor é lúdico? Primeiro, existe, né, esse contato professor e família. Então, você pode aguardar, vamos pensar assim, está começando o ano, né? Aguardar a escola fazer uma reunião com as famílias para apresentar toda a equipe, ou apenas o professor, né? Que dependendo da série da criança, é apenas um professor. Apresentar esse professor e nesse momento você conversar com o professor. Perguntar, qual que é a sua linha, né, de ensino? Você envolve brincadeiras, né, durante a explicação? Como que você estimula as crianças? Então, você pode usar até os termos que a gente trabalhou durante as lives, né? Coordenação motora fina, coordenação motora grossa. Então, assim, você bate esse papo com o professor. Mas vamos supor que já passou o tempo de período de receber, né, o professor e a sua família no comecinho do ano, e você ainda quer ter esse momento para conversar com esse professor. Você pode agendar uma reunião, né, e conversar ou perguntar para o próprio coordenador da escola como que é esse professor em sala de aula, ou aguardar aí uns 2, 3 meses e perguntar para o seu filho, como que é a aula? Conta para mim. Né? Na verdade, perguntar todos os dias, como que foi? O que você aprendeu hoje? Né? Será que ele vai chegar e falar assim, nossa, meu professor só ficou brincando hoje? Você fala, peraí, mas ficou brincando do quê? Né? Então, eu acho que você pode ir conhecendo o professor através do olhar do seu filho, ou você mesmo indo conversar com o professor, tá? Deixa eu dar uma olhadinha, ninguém escreveu mais nada, então tá, vamos lá, próxima pergunta. Perguntinha sou professora. Sou uma professora que gosto muito de utilizar brincadeiras em minhas aulas. Essa daí é minha parceira, hein? Porém, sou criticada pelas costas. Sou criticada pelas costas. Aí ela colocou assim, coleguinhas de profissão. Né? O que fazer? Então, você está trabalhando da maneira que você acredita ser aqui dá mais resultado na sua sala?
Os seus alunos estão chegando ao objetivo final? As famílias estão conversando entre si, estão falando com você, estão gostando da sua maneira de trabalhar? E a última pergunta, a sua coordenadora confia no seu trabalho? Se você respondeu tudo ok para todas essas perguntas que eu fiz para você, pode ficar tranquilo, não liga porque os outros falam não. Seja um professor extraordinário, faça aulas diferentes, certo? Entra pro time, ok? Então, não ligue, continue fazendo e faça questão de mostrar os seus resultados para os seus colegas de profissão, para que eles entendam que as suas práticas trazem resultados, tá bom? Vamos lá, perguntinha número 4. Gente que está chegando agora, sejam muito bem-vindos. Nossa live de perguntas e respostas a respeito da Semana da Diversão Extraordinária. Então, se você quiser perguntar alguma coisinha a respeito da aprendizagem, da brincadeira, pode perguntar. Estou respondendo aqui a pergunta das caixinhas que o pessoal foi fazendo ao longo da semana. Então vai. Perguntinha número 4. Oi? Como faço para fazer com que os pais entendam a importância da ludicidade? Bom, então, será que foi o professor da outra pergunta? Então aqui, você precisa deixar muito claro a sua forma de trabalhar desde o seu primeiro contato com a família e desde o seu primeiro contato com os seus alunos. Você colocar para eles que você vai fazer uma aula de uma forma diferente, não significa que vai ser uma aula bagunçada, né? Que você explica a matéria de um jeito diferente, não significa que você não está dando a aula. Então, nos primeiros dias de aula, é muito importante você deixar isso muito claro com os seus alunos, deixar isso muito claro com a equipe com que você trabalha, e nas reuniões de pais, você sempre deixar isso muito claro. E como é que eu faço para ter mais credibilidade? Justamente você utilizar os termos que a gente trabalhou ao longo da semana. Você está, como é que fala, pautada em teoria. E você não usar só palavras difíceis, você explicar o que são essas palavras difíceis. Para que os pais entendam que não é uma brincadeira que está acontecendo, mas está acontecendo uma série de estímulos ao longo desse processo. Então, faça o seu trabalho desde o começo muito bem claro, para que não tenha problema lá na frente, tá? Bom, vamos lá, nossa perguntinha número 5. Fui professora durante muito tempo. Eu amava usar o lúdico para fazer os meus alunos aprenderem. Hoje sou coordenadora. Como faço para incentivar os meus professores a serem lúdicos? Coordenadora está ali para coordenar os seus professores, tá? Então, os coordenadores, eles estão ali para poder dar respaldo aos seus professores, a trazer propostas pedagógicas para os seus professores. Então, no caso, o coordenador que acredita que o caminho da ludicidade é um caminho legal para a aprendizagem, ela tem que chegar e marcar uma reunião com os professores, chegar com as ideias para poder transformar as aulas dos seus professores, estar no caminho, no processo do começo ao fim acompanhando, porque tem professor que é meio travadão mesmo, que não tem muita habilidade para transformar as aulas de uma forma mais atrativa para os seus alunos, nem usando ferramentas tecnológicas, nem as ferramentas tradicionais. Então, o coordenador tem que dar esse respaldo, oferecer para os professores alguns cursos gratuitos, se possível, né? Para que eles consigam se capacitar. E aí, no caso, você sempre dar o feedback para o professor. Nossa, eu gostei, tá dando certo. E sempre tentar fazer com que ele entenda a importância de aplicar esse lúdico. Não só no período da execução daquele projeto que você levou, mas ao longo de todo o período do ano letivo, tá? Então, o coordenador tem esse papel mesmo de coordenar a sua equipe de professores, ok? Então, vamos para a perguntinha número 6. A Letícia entrou. Ai, faz tempo que eu não vejo a dona Letícia. Tudo bem? O Samu também. Oi. Boa noite para vocês. A perguntinha número 6 tá dizendo assim, ó. O que é mais importante? Brincar ou aprender a ler e escrever? Gente, vamos lá. A gente precisa brincar para que a criança aprenda como ela pode, por exemplo,
contar uma história com começo, meio e fim. É preciso brincar para que a criança aprenda como pegar numa tesoura ou num lápis. É preciso brincar para que a criança desenvolva o lado direito ou o lado esquerdo, para poder descobrir qual que vai ser seu lado dominante. Então, brincar vem muito antes do aprender a ler e escrever. E se a criança está nesse período de aprender da aquisição da leitura e da escrita, se ela não foi estimulada com as brincadeiras corretas, ela vai ter muita dificuldade na leitura e na escrita. Então, o que o professor, quando ele chega uma classe para ele, né, no comecinho do ano letivo, e ele tem a missão, gente, porque isso é uma missão, explicar como que se forma, né, quais são os sons das letras, como se formam as palavras, como que a gente lê, como que a gente escreve. E aí, se essas atividades, né, essas habilidades não foram estimuladas, a turminha vai ter aqueles que vão ir ter uma velocidade muito rápida no aprendizado, e vai ter uma turminha que vai ficar para trás. Então, o professor que pega uma turma no começo do ano, ele primeiro vai dar uma sondada como é que tá. A gente chama mesmo isso de sondagem, né? Os primeiros dias, vamos dar uma sondada no que está acontecendo. Vamos entender como que tá essa turma. E aí ele vai propor atividades para que todo mundo desenvolva as habilidades, desenvolva aí, né, a coordenação motora e consiga aprender a ler e a escrever. Então, tem que acontecer as duas coisas. O professor que está lá com essa missão de alfabetização, ele conhece os seus alunos. Ele vai, né, se é primeiro dia de aula, ele vai descobrir na primeira semana, na segunda semana, como que é essa turma. Então, ele não vai chegar no primeiro dia de aula, entregar papel, lápis, borracha e falar assim, hoje vamos aprender a letra A. Gente, essa é a... Não, gente, tem tudo um negócio por trás, tá? Existe aí uma série de coisas que devem ser feitas. E se vocês, né, gostam de assistir pessoas que têm aí esse lado da alfabetização como foco no Facebook aqui, ou no Instagram, ou no YouTube, vocês vão ver que as pessoas falam que é muito mais importante que você ensinar letras, tem que ensinar o som da letra. Não adianta ele conhecer todas as letras do alfabeto e não saber o som dessas letras. Você sabe os sons das letras? Será que sabe? Hoje você nem faz muita noção, mas você aprendeu para fazer as sílabas. Então é importante, né? Vamos lá. Próximo é a 7. Perguntinha número 7. A pergunta número 7. Meu filho é o único neto / sobrinho das duas famílias. Ele sempre ganha muitos presentes. O que eu devo fazer? Agradece. Agradece. Gente, brincadeiras à parte, a gente pode fazer assim. Separar para a criança sempre alguns brinquedos por semana, para ele conseguir dar conta de brincar com todos. De vez em quando, fazer com ele mesmo. Esse aqui faz tempo que você não brinca, né? Vamos doar. Então, você pode, né, ajudar outras crianças, abençoar outras crianças com os presentes, né? E brinquedos. Porque se ele tem muitos brinquedos, provavelmente os brinquedos estão praticamente novinhos. Você pode, talvez, fazer uma troca nesses... Tem brechó de roupa, mas também tem coisas de brinquedos. Fazer uma troca por alguma outra coisa, né? Se você estiver necessitando disso. O que mais? E assim, mostrar para o seu filho que não importa a quantidade de brinquedos, o importa é o que ele está criando, o que ele está imaginando. E quando os tios forem em casa, mostra para esses tios que a criança, os avós, né, também, que essa criança ela está se desenvolvendo não só com um brinquedo, ela se desenvolve ali correndo pelo quintal, ela se desenvolve ali chutando uma bola, ela se desenvolve ali subindo, né, como é que fala? No escorregador. Então, assim, mostrar que existe essa possibilidade. Talvez falar para os tios, ao invés de dar tanto, pega um dia e faz um dia diferente pro meu filho, né? Leva ele para passear, com todos os cuidados da gente. Porque presente não é presença, né? Então, deixa isso muito claro para a família, que você prefere que eles estejam próximos a você, próximos ao seu filho, do que ele estar lá com o guarda-roupa cheio de presente, tá? Então, com muito jeitinho, vai explicando essa questão aí para a família. Já passamos aí dos nossos 20 minutinhos de live, então vou dar mais de novo alguns recadinhos.
Pessoal, a inscrição da semana da diversão extraordinária, ela vai se estender até domingo, tá? Para que, caso você não tenha tido tempo de acompanhar as lives, não tenha visto as brincadeiras acontecendo, não tenha não tenha se inscrito na semana, você vai poder clicar lá no link, receber a lista dos materiais e preparar tudo para você executar isso quando for melhor. Né? Então não deu para fazer nessa semana, pode dar certo na outra semana, pode dar certo na outra. Ou um professor que está preparando alguma coisa para os seus alunos no primeiro dia de aula. Então dá tempo de você fazer a sua inscrição para você conseguir receber a lista dos materiais. Aí você vai estar assistindo os vídeos, maratonando os vídeos, né? E aí você vai entender o que está acontecendo, você vai poder receber o seu bônus. O que é o bônus? O bônus é a explicação das habilidades. A explicação não, é a lista. A lista das habilidades que foram desenvolvidas em cada uma das brincadeiras propostas na semana, tá? A explicação foi durante a live, mas a lista da habilidade que foi desenvolvida é um bônus que você vai estar recebendo. Então, todos os dias foram 4 brincadeiras. Então, no total, porque não foram 5 dias, né? Foram 4 dias de brincadeiras. Foram 16 brincadeiras. E cada uma dessas brincadeiras, elas tiveram, assim, habilidades diferentes sendo estimuladas, ou às vezes repetiu algumas habilidades. Então, para você olhar para a brincadeira de um jeito diferente, não foi só divertido fazer, não foi só legal fazer, teve ali um objetivo para acontecer, você vai receber esse bônus e você vai estar observando ali, né, e tudo mais. Bom, então vamos mudar a sequência. Questão número 8. A coordenação motora, ela se nasce ou se aprende? No caso, seria a questão pensando aí na questão de ser genético ou não, né? No finalzinho do ano passado, eu estava fazendo uns estudos de neurociência e desenvolvimento. Inclusive, eu estava falando com uma professora porque eu sabia que ela tinha um sobrinho que escrevia com as 2 mãos para poder saber mais ou menos qual que era que ele estava usando mais. E assim, o que tem nesses estudos? Existe um componente genético que ele é responsável por 23 a 42% da habilidade motora. A habilidade motora manual, a lateralidade, certo? E no caso, isso vai ser super importante para o primeiro ano de vida da criança. Então, esse componente genético, ele é importante justamente para a criança ali de 0 a 1 anos conseguir se desenvolver manualmente e a lateralidade. Então, tem assim essa questão, né, do nascer com, mas se não for estimulado, se perde. Na live de ontem nós falamos sobre isso. Então, estimular sempre é muito bom. Desde pequenininho, a criança ser estimulada da forma correta. Vai pegar uma criança de 1 ano e querer mostrar para ela, olha, essa é a letra A, tá? Não faz isso não. Certo? Estimular ela de um outro jeito. Então, vamos lá. Perguntinha número 9. Como fazer meu filho pegar corretamente no lápis? Bom, antes de pegar no lápis, a gente falou um pouquinho hoje já disso, é importante brincar, tá? Então, antes de pegar no lápis, é importante brincar. Nesse brincar, gente, a criança vai fazer esse movimento aqui, que a gente fala que é um movimento de pinça, que foi muito citado em quase todas as brincadeiras que a gente teve na semana da diversão extraordinária. Esse movimento de pinça é um movimento que são os 3 dedinhos que a gente usa para segurar o lápis, tá? Então, vamos estimular como? Vamos fazer o seu filho escolher feijão? Às vezes tem gente que não escolhe mais, mas vai lá, né? Dá esse desafio para ele. Separa os quebradinhos dos inteiros. Já tá ajudando, mas escolher pegando, né? Que mais? Você pode fazer com ele jogos que ele tenha que pegar as pecinhas, né? Então, um xadrez, que é um pouquinho... Dama, vamos pensar que é um pouquinho mais simples. Dama, existe também o resta 1. Então, assim, fazer esse movimento para que ele treine de forma motora e isso cria ali uma memória
para que quando ele for pegar o lápis, ele pegar no jeitinho certo, tá? Mas existe, isso inclusive eu tenho um post que vai aparecer semana que vem para vocês, uma dica que a gente tem para usar um elastiquinho de dinheiro para poder estimular essa pinça correta. E também existe um instrumento que você compra em papelaria também, que você encaixa o lápis e a criança segura para poder fazer corretamente. Então, tenta fazer brincadeiras que ele faça um movimento de pinça. Digita no Google, né? Brincadeiras de movimento de pinça. Ou pega aí o nosso bônus e vê todas as brincadeiras que eu coloquei lá, movimento de pinça. E faça com a sua criança, para que ele consiga pegar o lápis de forma correta, tá? Vamos lá, perguntinha número 10. Eu tive um aluno, sempre tem casa história, né? Eu tive um aluno que usava as duas mãos para escrever. A mãe veio até mim e disse que era para eu estimular apenas a mão direita. Ele tinha 5 anos. Isso não era uma pergunta, né? Ela quis contar esse detalhe aí para mim. Bom, gente, como eu falei, antes de pegar no lápis, existe todo esse estímulo que tem que acontecer. São etapas do desenvolvimento da criança. E as etapas que, assim, não forem respeitadas, vão começar a gerar na criança perturbações psicomotoras, tá? Vai afetar a parte internamente e externamente o desenvolvimento da criança. O que pode estar acontecendo ali? Acontecendo uma lateralidade cruzada, aonde a gente tem a mão esquerda dominante e o olho direito dominante. A mão direita dominante e a mão esquerda dominante. Esse distúrbio psicomotor de ter aí essa lateralidade cruzada vai poder dar um problema no esquema corporal da criança, tá? E aí, o que assim vai trazer para ela ao longo da vida, se não for não deixar a criança aprender qual que é a dela? Tá? Então essa mãe que falou, ela que falou que era para ser a mão direita, não, gente, não existe isso, né? A gente tem até os nossos 9 anos, vamos pensar, 9 anos para poder formar, tá? Tem gente que fala entre até 7, 8, vamos jogar o 9 ali, para poder ter essa certeza. E aí, se ela criou a sua mão dominante, ela vai desenvolver, tá? Não é você colocando. Por que vai acontecer? Talvez você esteja forçando, né? Se você seguiu a orientação dessa mãe, você forçou a criança a escrever com a direita e ela era para não ser destra, era para ela ser canhota, né? Então, o que isso pode acarretar na vida da criança se ela ficou cruzada, essa lateralidade? Ela pode cair com mais frequência, se machucar, tá? Ela pode, ser uma criança desajeitada ao andar. Ela pode ter uma escrita repassada, espelhada, de cabeça para baixo, ilegível, as letras uma amontoada na outra, ou elas todas espaçadas, né? Ser lenta ao escrever, tudo por quê? Porque ela não está usando a mão dominante, porque foi estimulada ela usar a outra. Então, assim, isso vai causar um distúrbio muito sério para a criança, psicomotor. Então, para resolver esse problema, se causou, vai precisar de intervenção médica, tá? Supervisão médica para poder resolver. Perguntinha 11. Meu filho diz que não brinca na escola, só estuda. A Lídia Canhota, no começo eu achei que poderia mudar, mas me falaram que não pode. Ah lá, tá vendo? Adoro essas conversas. As amigas ajudam muito, viu, gente? Tem amiga que dá palpite, que é palpite desnecessário. Mas tem amiga que dá palpite, que a gente fala, para e pensa e tá dando certo. Então a Pérola teve essa sorte, né? Antigamente eles batiam na mão das crianças quando elas usavam a mão que não era a destra, né? Hoje em dia, não. Mas mesmo assim tem muito pai que quer que a criança seja destra. Então, fala sério, não tem como, né? É dela isso. E saber direita e esquerda, né?
habilidade, a gente também só aprende até os 9 anos. Não sei se vocês, quando vai falar assim, vira à direita, você pensa se é com a mão que você escreve ou não. Se você tem esse detalhe aí, é porque você não foi estimulado o suficiente até os seus 9 anos. E eu sou uma dessas pessoas. Toda vez que eu vou falar o caminho para alguém, eu tenho que estar mexendo as mãos, para eu ter uma noção de que lado que eu tô falando, se é para direito, para esquerda. E não aprende mais, gente. A gente cria estratégias para poder a gente conseguir resolver esse problema. No caso, pensar qual que é o meu lado direito. Então, mas se você tem criança muito pequenina, nossa, eu já assistindo um vídeo, nossa, que eu fiquei babando, a menininha, a mãe falava, ergue o pé direito, ergue a mão direita, e era um bebezona, sabe? Falei, nossa, eu devia ter sido mais estimulada, não fui o suficiente. E eu lembro que foi tão, assim, traumatizante, quando eu tava na faculdade, o professor chegou e fez essa pergunta, e aí eu ergui minha mão e ele falou, ih, não vai aprender mais, mas eu fiquei tão triste. Parecia que faltava um pedaço em mim, sabe? Então, aí que vem a importância do brincar, a importância de falar mesmo, direita e esquerda, estimular. Então, pra que aí não tenha esses problemas. Eu, pra tirar carta, eu pus o relógio. E aí, eu sabia que o relógio era na mão esquerda, tá? Ok. Então, o instrutor falava, vira à direita. Eu olhava se era a mão que tava lá. Porque eu não podia fazer assim, né? Então, eu olhava, então... Gente, olha só as coisas. Bom, então vamos voltar lá na pergunta, ó. Meu filho diz que não brinca na escola, só estuda. O que fazer? Você primeiro precisa começar a ter essa conversa com a criança, que a gente falou lá no comecinho da live. Pergunta como foi o dia. Todo dia pergunta, gente. Isso é bom para o pai ter esse vínculo com a criança, entender o que está acontecendo, evita lá se está acontecendo algum bullying, lá. Tá. Ela vai te contar o que ela fez. Nossa, hoje a professora contou uma história e nessa história a gente teve que responder algumas perguntas. E depois ela pediu pra gente ensinar essas histórias lá na frente da classe. Minha amiga foi a Chapeuzinho Vermelho, o outro falou... Tá, fez. Isso é um jeito lúdico. Isso é brincar. Então, tenta conversar para você entender, tá? Agora, se eles ficam todas as aulas sentados, né? Escrevendo, lendo, não tá fazendo nenhum, nem que se for um joguinho individual, aí você já pode ficar um pouquinho mais preocupada. E talvez conversar com a professora. Às vezes, ela tem medo de perder o controle da disciplina da sala. Tem professor que prefere manter os alunos todos enfileiradinhos, sentadinhos, quietinhos, do que fazer uma roda, falar que eles têm que bater palma, que eles têm que pular, porque depois eles vão se agitar e eu não vou conseguir fazer eles ficarem quietos de novo e tal. Gente, isso a gente organiza na sala, a gente cria estratégias. Tem professor que faz aquele negócio de erguer a mão, quando fica com a mão levantada para todo mundo ficar quietinho. E aí todo mundo fica. Quando eu dei aula pro segundo aninho, eu falava pra eles fazer o barulho da cigarra. Todo mundo fazia. De repente não tinha mais ninguém falando, tá todo mundo quietinho. Tem a famosa panela de pressão que faz shhh, né? Então assim, combinados com as crianças, vou bater um sininho, todo mundo senta. Mas não deixa de brincar. E aquela coisa, não brinca só de forma individual, brinca no coletivo. Tem joguinhos que dá pra fazer cada um lá o seu, mas tenta fazer as brincadeiras coletivas, vai ser muito bom. Eles estão ali para aprender a se relacionar, aprender a ganhar, perder e se frustrar e resolver a frustração depois. Então, assim, vamos estimular sim as crianças através da brincadeira. E aí, vamos para a perguntinha número 2. Gente, se tiver alguém com uma perguntinha, pode fazer aí. Meu filhinho tem 6 anos. Ela falou meu filho, eu que tô lendo filhinho. Tem 6 anos e não sai da frente do celular. Como eu faço para ele brincar mais? Essa você tá brincando no celular, né? Mas eu acho que o que ela quis dizer é o brincar sem o celular. O pai e a mãe são os responsáveis pela criança. Então, o pai e a mãe têm que colocar as regras, têm que colocar o limite dentro de casa. Nunca fiz isso e agora eu vou fazer? Uai, você pode. Você é o pai, você é a mãe. E estimular esse momento do ócio. Tinha uma amiga que falava isso, né? Agora é a hora do ócio. Né? E aí, a criança vai ter que criar alguma coisa para fazer.
né? Então era muito legal. O filhinho dela fazia coisas de dobradura, desenhos e tal. A menininha fazia outras coisas. Então era um momento que eles não poderiam estar nem com o celular nem com o computador, né? Ela deu esse nome. Então a ideia talvez é você propor, separa aí os brinquedinhos da semana da diversão extraordinária, os materiais, mostra para a criança o vídeo, usa o celular e fala: agora vamos fazer e vamos brincar. Você vai estar fazendo as duas coisas, vai estar usando o celular, que ele gosta bastante, mas também vai estar usando fora do celular aquilo. Mostrar que existem coisas muito produtivas, coisas muito legais ali no celular, e existem coisas que você pode, né, viver plenamente, tranquilamente, sem o uso desse equipamento. Então, tenta colocar, né, alguns momentos para você fazer, ou dias da semana. Hoje é o dia do sem celular, né? Só que você também tem que ficar sem, né? Porque a criança, ela observa muito o pai e a mãe. Se o pai e a mãe ficam o tempo no computador, no celular, na televisão, o que ele vai fazer quando ele também, né, quer se divertir? Celular, computador, televisão. Então, mostrar as possibilidades de se divertir sem, tá bom? E aí, tô vendo aqui que não tem mais perguntas, né, no chat. Tô indo pra minha última pergunta da nossa live. A live vai ser rapidinha, então. Que é um pouquinho fora também, mas tá dentro da ideia da pergunta anterior. Fora no sentido da diversão extraordinária, tá, gente? Minha filha adora ficar no TikTok fazendo as dancinhas, mas não gosta de estudar. O que vai fazer? Eu tô querendo não, né? Tô estruturando aí uma série para montar. Socorro, meu filho não estuda. Para poder dar dica para as famílias, colocarem para os filhos a importância de estudar. Eu fiz aqui um vídeo, postei o ano passado, que desde pequeno a gente não pode colocar para a criança como tarefa ser uma obrigação, que tarefa é uma extensão do estudo, que tarefa vai fazer a gente crescer, que o lavar a louça é uma tarefa que traz prazer, porque depois não vai ter aquele monte de mosquitinho voando, né? Que deixar o quarto organizado é uma tarefa que vai trazer um prazer. Então, assim, não trazer a tarefa pro lado da obrigação, né? Não fez mais do que obrigação. Não, gente, mostra o lado bom, tá? E aí, quando a criança for, né, na vida escolar, nossa, filho, vamos chegar aqui da escola, vamos descansar um pouquinho, vamos fazer a tarefa para a gente poder aprender mais do que você estudou hoje de manhã. Ou depois, logo depois da escola, tem gente que descansa e já faz tarefa, tem gente que já faz tarefa logo quando chega da escola. Então você vai ver o que é melhor para o seu filho, se ele precisa descansar para depois fazer ou não. Mas nunca, nossa, vamos fazer tarefa? Esquecemos da tarefa, vamos fazer. Gente, não traz essa coisa ruim, né, para a criança. Mostra que é legal. A gente comenta aqui, tem um monte de criança que entra na escola achando que matemática é difícil, né? Porque justamente desde pequeno, dentro de casa, escuta: nossa, quando você for grande, você vai ver, o negócio é difícil, né? Então, destravar isso. Então, voltando lá para a ideia do TikTok, ela tá aprendendo. Aprendendo a dançar, aprendendo a imitar, ela tá tendo ritmo. E você pode fazer propostas para sua filha, no caso, fazer TikToks com as coisas que ela tenha aprendido na escola. Isso eu já fiz na escola, foi super legal. Eu dava um tema para os alunos, eles podiam fazer um post, eles podiam fazer um vídeo para rolar aqui mesmo no Instagram. E então, né, eles fazem a dancinha, ponta, ponta, ponta e tal. Então, assim, tentar fazer com ela essa ideia, né, de propor o TikTok. Ou falar: nossa, filha, como você gosta mesmo de ensaiar, de apresentar, ensaia para mim você explicando determinada matéria, apresenta para mim a matéria. Ou vamos fazer um grupo de estudos com as suas amigas, né? A gente estuda e depois vocês fazem a dancinha do TikTok, né? Eu sei que você gosta, vamos fazer em grupo. Então, assim, interage com o filho para poder entrar no mundo dele, ver que isso também é legal, né? E agora fala assim: mas também é legal fazer outras coisas durante, né, o estudo. Então, eu acho que não é tirar o que traz prazer, mas é colocar prazer também em outras coisas, certo? Bom, pessoal, as perguntinhas que estavam aqui para responder estão, né, todas ticadas, bonitinhas. Eu gostaria, assim, de agradecer do fundo do meu coração a participação de todo mundo na nossa semana da diversão extraordinária. Eu sei que tem gente que não consegue assistir as lives no período que está acontecendo, porque é período, hora de janta, ou tem outras lives acontecendo também, e que foi feita inscrição e tal, e às vezes está relacionado com a vida profissional, então tem que dar prioridade para isso.
Mas, assim, aprender como os nossos filhos aprendem, entender uma forma diferente de se ensinar, é super importante. Vocês que têm assistido esses vídeos depois, eu fico muito feliz, né? Que essa, assim, é a minha missão mesmo, é transformar vidas através da educação. Agradeço a Pérola, né, a Gabi, que me trouxeram os seus filhos, né, emprestaram os seus filhos para a gente poder fazer as brincadeiras, né? Agradeço o Tiago, que ele é o meu grande amigo e parceiro aqui. E a nossa semana do Extraordinário, ela foi um sucesso mesmo, porque eu não esperava que um evento gratuito, né, fosse dar tantas inscrições, tantas pessoas participando, como deu. E outras virão, porque eu fiquei super animada. Apesar dos contratempos que a gente teve com a tecnologia, eu fiquei super animada e já tô bolando aqui umas outras coisas para acontecer. Então, ela vai se encerrar no domingo, tá? Mas vai se encerrar no sentido de que se você não fez a inscrição e está assistindo esse vídeo, você ainda pode fazer a inscrição para você receber a lista do e-mail dos materiais que nós utilizamos nessa semana toda. Você pode receber os bônus, porque ele vai mandar todos os bônus, porque todos os dias a gente fez um bônus diário. O que é o bônus diário? É uma lista das habilidades desenvolvidas em cada uma das brincadeiras. E aí, você vai receber das 16 brincadeiras essa lista. E aí, no finalzinho mesmo do domingo à noite, vai encerrar. O nosso link vai desaparecer aqui do meu perfil do Instagram e só vai ter o link do YouTube. Então, no YouTube tem todas as lives, todas as brincadeiras postadas. Ali a gente vai continuar postando muito conteúdo para vocês. E espero encontrar vocês, né, nos nossos próximos eventos. Um grande beijo para vocês e até! Bom final de semana! Tchau, tchau!